Alê, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto, que bom ver esse plano aí de fundo, né? Você viu? Que bom, Fomos oficialmente uniformizados. que bom. Trabalhamos para isso, né? E conseguimos. Boa noite a todos. Então, a gente vai dar início a mais uma palestra com o tema hoje: principais armadilhas e riscos em programas do Growth. Só quero lembrar, né, sobre a nossa lista de presença que vamos enviar nos forms para vocês preencherem, né? Tem a lista da nossa mentoria de quarta-feira, o nosso link, que são os 40 inscritos, né? Os 40 primeiros inscritos. Então, corre quando a gente colocar esse link aí, porque a mentoria na quarta pela manhã é muito boa, é sucesso, né, Ale? A gente iniciou na quarta passada, foi muito positivo. Então, corre, que vai ser super proveitoso mesmo para vocês. E também lembrando, né, do nosso certificado, que tem o interesse em preencher o link. Hoje iremos enviar 3 links, novamente. Né? Na quarta a gente só enviou um, mas aí hoje a gente vai estar enviando 3, que é o da lista de presença, o do certificado, que tiver interesse, né, para preencher, e o da mentoria do nosso plantão de quarta-feira, aos 40 primeiros inscritos. Certo? Então, vou deixar vocês agora com a Lê. Qualquer coisa é só falar aí no chat que eu estou presente. Boa noite, pessoal. Boa noite, time, Senac, tudo bem? Recadinhos nossos aqui também para melhorar a experiência de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum comentário, vai colocando no chat, tá? Ao longo da conversa, porque a gente está muito no início, né, do nosso programa. Então, toda a interação de vocês é bem-vinda para a gente conhecer melhor, para a gente... Um dos pilares, né, uma das principais características de um programa de growth é a gente personalizar as comunicações com os nossos públicos, né, clientes, parceiros, fornecedores. Então, quem conectar, o chat é livre para isso, tá? Algum conteúdo que eu trouxe aqui, sabe, te fez lembrar de alguma coisa, fez sentido para alguma coisa? Comenta ali, lembrando sempre que isso pode ajudar mais alguém, né, que está aqui na sala com a gente. Por outro lado, surgiu uma dúvida, pode ser que eu não veja, o time vai dar uma olhada, pode ser que a gente responda depois, e aí tem as dinâmicas, né, como a Rogelane falou, a gente vai ter os espaços para mentoria, onde cada um vai ter um tempo ali individual, né? Vai poder trazer um desafio real do seu negócio. É um momento de muito valor, né? Então, eu queria reforçar com vocês de quem tiver, às vezes, pensando, eu vou lançar um produto novo, eu queria expandir meu negócio para uma nova região, eu queria falar com um público diferente, eu estou pensando em fazer uma campanha de marketing, eu estou pensando em fazer um site novo, qualquer iniciativa dentro dessas áreas que a gente aborda aqui, você vai poder ter uma consultoria personalizada nossa, tá? Nas dinâmicas de mentoria, nas oficinas, a gente vai propor alguns exercícios, né, de relacionamento com o cliente. Então, fazendo, a gente aprende muito mais do que ouvindo, tá? Então, fica aqui o convite para vocês interagirem. Eu vou aqui compartilhar a apresentação. Pronto, compartilhou ali. Está aparecendo. Estão vendo, né? Obrigado, Orlane. Me economizou a frase mais dita nesse período de reuniões online, né? Estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo? Né? Que a gente mais... Entre as frases que a gente mais ouve. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje sobre
as armadilhas e riscos dos programas de growth. Vou começar todas as nossas aulas falando um pouquinho muito rápido para quem não teve na anterior, quem perdeu ou quem quer ainda explorar o significado. Growth é uma área de negócios, é uma metodologia nova, quase uma disciplina que integra, a gente olha de uma forma única todas as áreas, todas as atividades que impactam geração de receita da empresa. Então, normalmente, isso está associado a marketing, vendas e relacionamento com os clientes, tá? Então, quando a gente fala um programa de growth, é quando uma empresa, de uma forma intencional, de uma forma organizada, quer fazer algumas atividades para isso. Pode ser campanhas de marketing, pode ser promoções de venda, pode ser posicionamento online, pode ser melhorar a sua cadeia logística, centro de distribuição, tudo que ajude uma empresa a vender mais, gerar mais faturamento, dentro de 3 pilares. Conquistar novos clientes, ou seja, vender para novos clientes, vender mais vezes para os clientes que eu já tenho e aumentar o valor médio de cada venda, né? Então, quando eu combino esses 3 objetivos, a gente consegue um crescimento exponencial, a gente consegue acelerar o crescimento muito mais do que cada fator desses isolados, tá? Então, growth é um conceito relativamente novo, né? Surgiu lá no Vale do Silício há alguns anos para acelerar o crescimento das startups, mas ainda tem interpretações diferentes, depende do contexto. Na área de tecnologia, as pessoas levam para um lado mais associado à tecnologia, no varejo é associado um pouco mais à área de vendas, né? Então, tem espaço, né, como toda tecnologia, todo conceito novo, para interpretações. Mas o que interessa para a gente aqui é assim, tudo o que gera receita para a empresa, tudo que impacta positivamente o crescimento da empresa. Quando a gente vai começar algo novo, pessoal, o que pode acontecer? O que é comum acontecer? Deixa eu ver aqui. Eu estou pavimentando um caminho novo. É normal ter surpresas, né? É normal, a gente não sabe qual é o caminho ideal, se ali tem um buraco. Ninguém fez aquilo antes, né? A gente brinca nas próprias mentorias ou em eventos, assim, reuniões. Growth é como sexo na adolescência. Muita gente fala, pouca gente faz, e os que fazem não sabem muito bem o que estão fazendo, né? Isso é comum se falar no mercado de tecnologia. Então, o que acontece? O caminho está sendo aberto. É comum a gente cometer erros, pegar um atalho errado, né? E a gente vai falar hoje sobre os 3 principais. É claro que tem muitos mais, mas a gente vai falar sobre os principais riscos, as principais armadilhas que alguém pode cair, um dono de um negócio, uma empreendedora, um líder da área de marketing e vendas, que estiver pensando em implementar uma estratégia nova, um programa desse, pode, e é muito comum, incorrer em algum desses deslizes, tá bom? Então, vamos ao primeiro deles, não necessariamente o mais grave, tá? O mais grave, a gente vai ver que é o que te machuca mais. Vai depender do seu segmento de negócio, vai depender se você vende para empresas ou para cliente final, se você é comércio, serviços, se é varejo, se é atacadista, se é tecnologia, enfim, tem muitos fatores. Mas esses 3 são os mais presentes, causando estragos em quem está super bem intencionado, muitas vezes colocando bastante dinheiro, esforço, energia de equipes em um programa de growth, tá? Então vamos lá. O que nos interessa? Por que a gente vai falar das armadilhas? Quando a gente sabe delas antes, diminui o risco, né, de eu cair. Se eu sei que lá na minha frente, na estrada que eu tô, tem um buraco, eu posso desviar dele, né? Se eu não sei, a minha chance de cair naquele buraco é muito maior. Primeira grande armadilha de um programa de growth: fazer esforços isolados. Quando a gente fala em um programa, uma estratégia, né? A palavra estratégia, quem viu o filme Tropa de Elite lembra, né? Ele dando uma palestra lá, o Capitão Nascimento. Estratégia do grego, estratégia do latim, tá?
A estratégia, originalmente, ela vem do universo militar, né? Que é quando um comandante militar, ele ficava distante do campo de batalha, normalmente numa colina, para poder ter uma visão completa da batalha, do adversário, do inimigo dele, né? E ali poder pensar em movimentos para o seu exército levar vantagem. Então, estratégia está associada a uma visão ampla e não a pequenos, né, passos, e não a iniciativas isoladas. Então, quais são exemplos comuns, pessoal, de um esforço isolado feito sem integração? Vou procurar trazer aqui de alguns setores, tá? Aproveitando, quem puder, coloca, por favor, no chat o negócio de vocês qual é. Tá? Tipo, eu tenho um restaurante, tenho um hotel, tenho uma loja, tenho um e-commerce, eu tenho uma empresa de tecnologia, tenho uma empresa de serviço. Só para a gente ir aprofundando o conhecimento nosso aqui, eu vou conhecendo vocês um pouco melhor e nas próximas dinâmicas eu vou buscar trazer conteúdo mais personalizado, tá? Vou procurar trazer casos associados. Vamos supor que a gente tenha aqui, perceba que tem bastante pessoas do setor de hospitalidade ou bastante empresários do setor de serviços. A gente vai tentando trazer mais valor na forma de conteúdo mais personalizado para vocês, tá bom? Então isso vai ajudar a gente bastante a ajudar vocês. Vamos pegar um exemplo aqui, clássico, né? Eu vou até depois trazer um exemplo de um grande varejista. Quando alguém decide, ou o diretor, o dono da empresa, depende do porte da empresa, mais pessoas envolvidas, vamos vender mais. Legal, vamos vender mais, então o que se faz? Alguns esforços, né? Contrata uma campanha de marketing, coloca mais dinheiro em anúncio, faz algum tipo de promoção, sem conversar com as outras áreas. Por exemplo, uma área de produção, estoque, logística. Estão percebendo onde eu quero chegar? Que problema isso pode causar? Imagina eu tenho uma loja de camisas, né, na internet, ou física, pouco importa, nesse caso, a forma como é vendida, e aí eu faço uma promoção, algum tipo de iniciativa para acelerar as vendas, para vender mais. E aí dá certo. Eu começo, vamos supor que seja online. Eu começo a vender mais, eu vendo mais, mas eu não conversei com a minha área de estoque, ou com o meu fornecedor, se eu forneço, ou com o meu fabricante, se eu que fabrico, né? E aí? As pessoas começam a comprar porque o preço está bom, porque está com uma promoção, compre uma, leve duas. Por qualquer motivo que esteja funcionando aquela ação, só que acabou o meu estoque. E aí, o que acontece? E quem comprou e não teve essa integração com o estoque e não tem mais o estoque? A pessoa está esperando receber duas. Recentemente aconteceu isso com a Nike. Eles fizeram uma super promoção de chuteiras. Você comprava uma e ganhava outra igual. E você podia, eles fizeram de propósito, ser de numeração diferente. Claro, para você chamar um amigo e comprar e tal. E aí aconteceu isso. Saiu aí em algumas mídias que algumas pessoas compraram. Então você imagina, cada venda que foi feita e não tinha estoque, eram 2 clientes insatisfeitos. Então, isso é uma armadilha de um plano de growth. Aparentemente, está funcionando, está dando certo, estou vendendo mais. Mas se eu não falei com as áreas que suportam essas vendas, eu posso estar criando um problema futuro. Um exemplo que eu comentei que ia dar de um grande varejista, né? Eu trabalhava na ocasião e durante a Black Friday tinha uma super promoção de um videogame do PlayStation. E aí funcionando. E nesses cenários, né, a gente tem um modelo de operação que chama sala de performance. Ficam várias pessoas olhando, como numa torre de controle de voo, sabe, do aeroporto, olhando como está funcionando, como está performando aquela campanha em tempo real, né? E aí o que a gente percebe? Conforme tinha alguém analisando em tempo real o estoque daquele videogame. Conforme o estoque ia diminuindo, a gente
reduzia o investimento em mídia para menos gente ver aquilo e não correr o risco de comprar e não ter mais no estoque e não receber. E aí, hoje em dia, com a força das redes sociais, é muito fácil alguém falar, pô, comprei e não me entregaram. Vou lá no Twitter, vou lá no Reclame Aqui, né? E aí aquilo se dissemina, custa muito mais caro do que uma venda que você deixou de fazer. Né? Então, nesse caso, é um exemplo contrário, né? Havia essa integração, então as vendas paravam quando o estoque não estava mais com capacidade de atender. Vamos trazer para uma realidade mais, talvez, próxima do dia a dia comum, né? Um restaurante que faça uma promoção. Percebe que um determinado, ou é um feriado, ou alguma data específica, né, como essas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, que os locais tendem a ficar mais lotados, e o restaurante aproveita para fazer uma promoção, por exemplo, de você vai ter uma sobremesa especial grátis se você trouxer sua mãe nesse dia. Pô, aí o restaurante lota e não tem estoque suficiente daquela sobremesa. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? E pode acontecer ao contrário. Pode acontecer, por exemplo, de ter alguma atividade de vendas, de marketing, de divulgação sendo executada em uma área ou de um produto cujo estoque está baixo e tem outro que está lá encostado faz tempo. Eu já participei de uma ação assim, na área de informática. Era um servidor lá de como se diz? Uma versão anterior que caberia muito mais fazer uma promoção. Perfeito, todo zero, novo na caixa. Funcionamento perfeito, porém já tinha uma versão nova. Então, caberia fazer uma ação para aquele que estava ali. Então, de novo, onde eu quero chegar? A integração, essa ausência da integração pode custar muito caro. Né? Seja porque você não vai gerar a rentabilidade que poderia se tivesse vendendo todo um estoque que está ali, né, para ficar nesse exemplo do estoque, seja gerando frustração, expectativas não atendidas no seu cliente que comprou acreditando, com aquela sensação de que estava fazendo um bom negócio, para depois se sentir frustrado, né? Se sentir, caramba, não posso confiar nessa empresa. A gente, nessa economia da relevância que a gente vive, onde o concorrente está literalmente na ponta do dedo, né, a um clique de distância, encantar o cliente, e a gente tem um módulo onde a gente vai falar disso, de valorizar a experiência do cliente, a gente vai perceber o quanto isso significa em números, tá? Literalmente é rasgar dinheiro quando a gente faz isso. Claro até aqui, pessoal? Algum comentário que alguém queira fazer sobre essa parte? Vamos em frente, então. Vamos seguir aqui para o segundo risco, a segunda grande armadilha de um programa de growth, que é insistir no que não está funcionando. É muito, muito, muito comum. Né? Então, eu tenho lá, por exemplo, eu fiz um investimento numa campanha de marketing do Google. E ela não está retornando o que eu esperava, ela está retornando pouco. Eu tinha uma expectativa de crescer ou de retornar, por exemplo, em número de cliques, em número de orçamentos, em número de formulários preenchidos, em número de contatos feitos por telefone ou por WhatsApp que eu coloco na extensão do anúncio, e não está funcionando. Vamos supor, para a gente ficar aqui num número, né, tornar isso um pouco mais tangível, vamos supor que a minha campanha está com um ROI, né, uma taxa de retorno de 10%. Significa, então, que 90% do dinheiro que eu estou investindo naquela campanha não está produzindo resultado. Está literalmente sendo rasgado, desperdiçado. Sempre vai acontecer isso. Uma parte do dinheiro investido em marketing, de alguma forma, não vai produzir resultado. O nosso papel como
gestores, como empresários, como consultores, é que essa parte seja a menor possível, né? Ou que aquela parte que gere resultados seja suficientemente boa para pagar pela parte que não gerou. E aí o retorno da campanha como um todo, daquela ação como um todo, seja positivo. Voltando aqui para nosso cenário de armadilhas. Eu sou um empresário, né? Eu estou pagando uma agência ou estou comprando direto do Google ou do Facebook os meus anúncios e não estou feliz com o resultado que eu estou tendo. Eu estou vendo e falo, caramba, eu podia estar... Eu tinha uma expectativa de vender muito mais, era para eu estar vendendo muito mais, e agora? Aí você olha e fala, mas aquele pedaço ali está funcionando, o que você faz? Super comum de acontecer também, vai lá e bota mais dinheiro. Passa o cartão. Para quê? Para aumentar o volume de resultados que você está tendo. Vai funcionar? Do ponto de vista de volume, provavelmente sim. A gente não pode falar que é generalizado, mas em linhas gerais, se você colocar mais recursos, tende a gerar mais volume. Pode ser que não proporcionalmente, que mude um pouquinho, isso a gente vê depois também nos casos individuais, mas o que aumenta junto, pessoal? Um minutinho para vocês pensarem. Eu coloco mais recursos numa campanha que está me trazendo de volta 10% do que eu investi. Se eu coloco mais dinheiro, vamos supor que eu dobre, eu vou possivelmente dobrar o número de contatos que eu estou tendo, de orçamentos ou de pedidos. Mas o que eu dobro junto? Os 90% que eu estou desperdiçando. Percebem? Para a gente deixar mais claro ainda, imagina que eu estou investindo R$1.000 numa campanha e só R$100 desses 1.000 estão gerando resultado. Vamos supor que esses 100 estão gerando 10.000 de vendas ou 5.000 de vendas, e tudo bem, às vezes é um retorno já positivo, né? Mas eu falo, putz, podia estar melhor isso, eu vou lá e coloco mais 1.000. Provavelmente eu vou gerar mais 100, mais 110, mais 120, mais 90 de resultado, mas eu vou jogar fora mais 900. É uma ilusão que o resultado melhorou. Eu só pus mais recursos numa conta que ainda não está favorável para mim. Isso é uma armadilha que acontece com muita frequência, tá? Vamos sair um pouquinho do universo da tecnologia e trazer essa armadilha para algo mais tangível, para um dia a dia. Imagine que você tem uma empresa, vamos dizer aqui, de suprimentos para materiais para escritório, suprimentos hospitalares, algo assim, tá? Que você venda para outras empresas. E aí você tem, é comum você ter uma equipe, né? Tem lá 2 vendedores, 5 vendedores, 50 vendedores, depende o porte da sua equipe. Você tem normalmente níveis de gestão, né? Um diretor comercial, um gerente de vendas, um gerente de território. E aí você tá lá, o gerente, o diretor comentando, caramba, os números não estão como a gente gostaria, precisa crescer nessa região, ou a gente precisa crescer esse produto aqui que não está vendendo perto dos outros. E aí faz o quê? Muito comum acontecer. Contrata mais gente. Vamos pôr mais gente para vender. E aí, magicamente, o mesmo volume de vendas que acontecia com 5 vendedores continua acontecendo com 6, 7 ou 8. O mesmo volume que vendiam 50 vendedores continua sendo vendido com 60. Entenderam, né? Ou 10, ou 30. Então, eu insisto em algo que não está funcionando. Vou trazer um exemplo, tá? De um workshop que eu participei há uns 3 meses, uma empresa de proteção veicular, sabe? É uma espécie de seguro, mas não é seguro para automóveis. E aí era uma equipe de 15 vendedores, tá? Trabalhando muito com os leads por venda por telefone, né? Então eles recebiam, a empresa
fazia a aquisição desses leads, que são, né, potenciais interessados no produto, passava para o time de consultores que faziam as vendas por telefone e eles saíam ligando. Oi, tudo bem? Olha, você tem interesse? Eu vi que você tem o carro tal, você tem interesse em conhecer a nossa solução, que ela te oferece quase a mesma proteção por menos da metade do preço de um seguro. Além do que, tem menos burocracia, muito menos requisitos do que um seguro, dependendo da companhia. Para você vender seguro é complexo, não é todo mundo que ainda que queira comprar um seguro que consegue ser aprovado pela seguradora, enfim. Esses 15 vendedores tinham 3 com uma performance muito superior à média. Estavam convertendo, ou seja, fechando o negócio em cerca de 30%. Oscilava 20% a 30% das pessoas que eles falavam. Ou seja, de cada 10 potenciais clientes que eles conversavam, eles vendiam para 2 ou 3. O padrão daquela equipe era 10%, ou seja, eu vendo para uma pessoa de cada 10 que eu converso. Um número que, de acordo com eles, não é um mercado que eu conhecia, continuo não conhecendo com profundidade, mas um número que para eles era considerado ok, era considerado normal. A direção da empresa, querendo aumentar as vendas, começou a fazer o quê? Comprar mais leads, né, mais contatos e automatizar algumas das ligações no call center para melhorar a produtividade, para que cada pessoa conseguisse falar com mais clientes por hora. Faz sentido, né? Tipo, se eu vendo para 1 de cada 10 que eu falo, e eu falo com 10 por hora, eu vou vender 1 por hora. Se eu conseguir falar com 15 em 1 hora, ao invés de 10, eu vou vender 3 a cada 2 horas. Né? Melhoro quase 50% a produtividade, em teoria. Certo? O que a gente fez? A gente analisou o processo de venda. No nosso primeiro encontro aqui, a gente falou do funil, lembram? Das etapas de que um prospect, um desconhecido, passa até ele se tornar um cliente. Aí a gente foi analisar o perfil o funil dessa empresa, o perfil dos clientes com quem eles estavam falando. E aí o que a gente entendeu fazendo um diagnóstico, fazendo uma análise muito básica? O funil estava muito curto, estava muito rápido. Os consultores recebiam esse lead, que é um tipo um cartão, né, numa planilha, com algumas informações da pessoa para qual você vai ligar. Olha, a pessoa é tal, tantos anos, casado, solteiro, tem tal carro, é financiado ou não, usa para trabalhar ou não. Algumas informações para ela poder se relacionar, poder conversar e fazer uma proposta interessante para a pessoa comprar o seguro, né, aquela proteção. E aí o que acontece? Os consultores estavam atropelando a conversa, no intuito de produzir mais, de vender mais. Eles pulavam uma etapa. Lembra no funil de vendas? Então a gente estava falando atrair, relacionar, converter e fidelizar. Então, a parte de atração estava ok, a empresa estava comprando os leads, estava atraindo os leads através de aquisição. Entregava para os consultores que pulavam a etapa de relacionar. Tentavam vender direto, a ansiedade, a pressão por cobranças, por resultados, fazia com que eles tentassem vender antes da hora. O cliente ainda não estava pronto para comprar, muitas vezes ele não tinha entendido o que era o produto, o que era a solução. Tá? Então, essa é uma sugestão minha de anotação, pessoal. Ninguém compra o que não entende. As pessoas não compram o que não entendem, tá? Isso a responsabilidade de ser claro, de fazer o cliente entender com a máxima clareza o que o produto pode fazer por ele, o que a solução que a gente quer vender, seja produto, serviço, né, para ele, seja clara. Comprar uma camisa, não tem o que explicar, né? Não precisa. Vou comprar uma pulseira, também não. Agora, eu vou comprar um produto, um serviço mais complexo,
Vamos supor que você vai comprar sei lá, um tênis que vai te ajudar a corrida, que você vai comprar um equipamento para sua empresa ou um serviço de proteção veicular como esse, se você não passar pela etapa de relacionamento, a chance é muito grande que você vai perder a venda. Você não tornou claro para o cliente o que... A resposta é, o cliente quer saber o que eu ganho com isso. Eu vou te dar o meu dinheiro, eu vou passar o meu cartão em troca do quê? Essa promessa precisa ser clara. Ele precisa entender com clareza o benefício. Voltando no nosso exemplo da empresa de proteção veicular, a gente fez alguns ajustes na rotina, no roteiro mesmo, um script pronto para aqueles consultores falarem com os seus possíveis clientes, dedicando um pouquinho mais de tempo a entender aquele cliente, entender quais eram possíveis dores. Então, você imagina, por exemplo, um motorista de aplicativo que ficasse sem seu carro. É grave, né? Embora muita gente use os aplicativos como renda extra, tem muita gente que usa como renda principal. Recentemente teve uma pesquisa, tem cerca de 12 milhões de brasileiros usando a economia dos aplicativos em geral, Uber, iFood, né, Rappi, como fonte de renda principal na pandemia. Então, imagina o quanto é grave para aquela pessoa. Resumo da história. Fazendo esses pequenos ajustes, sem a empresa precisar comprar novos leads, comprar novos contatos, a gente conseguiu um aumento, isso foi assim, em uma semana, tá, pessoal? De 10% na taxa de conversão. O que isso significou para aquele pessoal que estava convertendo 10%? O faturamento deles dobrou. Eu vendia 1 em cada 10, 9 ficavam sem vender, certo? Eu melhorei 10% nos 9, arredondando um pouquinho, eu passei a vender o dobro do que eu vendia, prestando mais atenção no cliente que já estava ali perto de mim. Ou seja, a armadilha teria sido qual? A empresa sair investindo. Precisamos de mais leads, precisamos comprar mais leads. Não está sendo suficiente, precisamos de mais tecnologia para os nossos consultores falarem com mais clientes por hora. Isso estava atrapalhando, ao invés de ajudar a performance. Faz sentido, pessoal? Alguém conecta com esse contexto? Né? Percebem o quanto é fácil? Todo mundo poderia sair comemorando, né? Legal, a empresa vai investir mais em tecnologia, a gente vai melhorar a produtividade, vai ter mais leads, e com a automação eu só atendo ligação que a pessoa já atendeu. Enfim, parece só benefício, parece só vantagem, mas estava atrapalhando. Tá? Então, a gente agora avança para o terceiro. E eu não vou dizer maior, como eu disse, depende muito do contexto, né? Mas o maior, na minha opinião, ou o que custa mais caro, podemos dizer assim, risco, a armadilha que mais causa estragos nas diferentes verticais de mercado, diferentes tipos de empresa, formas de venda, tá? Nós estamos falando desse caso aqui, pessoal. Dá um segundo, por favor. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho das soluções, né? Porque não adianta trazer aqui só as armadilhas, só quais são os desafios. Mas a terceira aqui na nossa ordem, e na minha opinião, mais grave armadilha em um programa de growth é falar com o cliente errado. Como assim falar com o cliente errado, Ale? Muito resumidamente, galera,
exceto algumas categorias muito de massa, por exemplo, cerveja, bebida, algum tipo de alimento, serviços de banco, plano médico, exceto essas coisas muito de massa, que não é o nosso caso aqui, a gente está nesse universo, né, de pequenas, médias empresas, empreendedores individuais, você não pode. E eu gostaria que vocês entendessem que você não quer e não precisa vender para todo mundo. Nem todo mundo pode ser seu cliente. Melhor ainda, nem todo mundo precisa ser seu cliente. Né? Quando a gente consegue se posicionar no mercado digital, eu passo uma parte relevante do meu tempo no mercado digital, então se fala muito em métricas de vaidade, né? Seguidores, likes, curtidas, né? Primeiro, já é comum, ainda bem, muita gente já percebe que a tal curtida não paga boleto, né? Não é essa uma métrica de sucesso de um negócio. Se você olhar alguns dos grandes players, grandes influenciadores, com alguma frequência, cada 2 meses, 3 meses, às vezes um pouquinho mais, eles fazem uma postagem polêmica. Seja de cunho político ou se posicionando com relação a alguma notícia daquele momento. Pode ser temas polêmicos mesmo, religião, futebol. Por quê? Aí você vê assim, é comum, né? Nos posts aparece assim, deixando de seguir em 3, 2, 1, um monte de seguidor indo embora. Aí você fala, pô, uma pessoa dessa, profissional, né? Do mercado digital, tão experiente, dá um vacilo desse, perde seguidor? Não, é de propósito. Por quê? Ele está filtrando, ele está qualificando o público dele. Vamos aqui, de novo, para a gente deixar super, hiper claro, vamos falar de exemplos. Imagine que você tem uma churrascaria, e aquelas churrascarias bonitas, com aquele enorme buffet super variado de saladas e sushi, e, né, variedades. Desculpa, pessoal, sumiu aqui a tela. Pronto. Imagine você tentando vender para, por algum motivo, você tem um grupo de pessoas de alimentação saudável, vegetariana, vegana, etc. E você querendo vender para essas pessoas que o seu buffet de saladas é o melhor da cidade. É o mais variado, é o mais completo e tem ingredientes orgânicos. Você vai conseguir clientes? É bem possível que sim, né? Depende de vários fatores, como a gente já falou aqui, conveniência, se você está posicionado num lugar turístico, se seu restaurante é dentro de um hotel, tem muitos fatores que interferem. Geralmente, e para fins didáticos aqui, para a gente enfatizar um ponto, não vai funcionar. Não é seu público ideal, percebem? Não é alguém que está ansioso para ter uma experiência num lugar onde do lado dele vai estar passando 40 tipos de carnes nobres, porque não faz parte do estilo de vida dele. Então, pode ser que você atraia essas pessoas para o seu buffet de saladas. Pode ser que, no caso de uma família, que uma parte seja vegetariana e outra não, eles cheguem num acordo que o seu restaurante é um bom lugar porque atende a todos. Mas você não vai ter o grande fã, o grande evangelizador da sua marca, tentando falar com todo mundo. Eu realmente não quero deixar isso muito genérico, mas assim, se você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Nesse universo nosso, tá, pessoal, de pequenas e médias empresas. É claro que a Brahma, ela pode falar com todo mundo, a Ambev pode falar com todo mundo, o Nubank pode falar com todo mundo, o Google pode falar com todo mundo. Né? Ainda assim, tem diferentes perfis. Então, normalmente, por que tentar falar com o cliente errado é uma armadilha? Primeiro, lembrem quem estava presente no nosso
encontro da semana passada, quando a gente falou dos custos, né? Custo de aquisição do cliente versus o lifetime value, o tempo de vida, né? Quanto custa para trazer um cliente, para conquistar um cliente versus quanto retorno ele vai me dar, quanto dinheiro ele vai deixar no meu negócio durante o tempo que ele for meu cliente. Se eu não tiver um cliente super feliz, super satisfeito, super engajado, vai custar mais caro para eu trazê-lo. Vamos admitir que você faz anúncios. O vegetariano, antes de ele ir no seu restaurante de carnes que tem um buffet lindo de saladas, ele vai primeiro nos lugares de carne. Ele vai precisar pensar 2, 3, 10 vezes, ele vai precisar ver X anúncios ou ter uma ocasião que o incentive a ir no seu restaurante. Você não vai fazer dele um cliente habitual. Você não vai fazer dele um cliente que vai te indicar para outros clientes. Lembra que a gente falou? Tornar um desconhecido, transformar um desconhecido num cliente, transformar um cliente de primeira compra em várias compras, transformar um cliente que fez várias compras num indicador, num disseminador. Né? Então, quando, ao contrário, eu falo com os clientes ideais, o processo é muito mais rápido, o processo é muito mais barato. Você pode falar com orgulho dos seus 40 cortes de carnes nobres. Você vai provavelmente afastar um pouquinho mais o seu vegetariano. Nada contra os vegetarianos, nem contra quem come carne, tá, pessoal? Estou só dando um exemplo aqui, por favor. Porém, o apaixonado, o fanático por carne, ele vai falar para os amigos: putz, vocês têm que conhecer aquele lugar. Claro que, né, admitindo aqui, partindo da premissa que a qualidade é muito boa, a experiência do seu cliente como um todo vai ser muito boa, não é? Então, voltando aqui no nosso tema de hoje, as armadilhas. O que você deve fazer? Uma sugestão, tá? Olha um pouquinho para trás. Inclusive, na próxima semana, a gente vai dar um passo mais à frente nesse universo de dados e métricas, mas procurem olhar um pouquinho para trás. Dependendo do seu negócio, você vai saber de cabeça quem é seu melhor cliente. Se você tem poucos clientes, você vai saber quem são os seus 3, 5, 10 melhores clientes. Se você tem muitos clientes, dependendo do perfil do seu negócio, você vai saber quem são os grupos de clientes melhores, né? E como você vai saber disso? Quem são os clientes que te dão menos problema? Nunca reclamaram, pagam em dia, não pedem desconto. Foram os que compraram mais fácil. Por que você vai fazer isso? Você vai começar a mapear, a criar a personalidade do seu cliente ideal. E aí, para crescer o seu negócio, a gente vai procurar falar com pessoas parecidas, com pessoas com interesses parecidos, com características parecidas. Ah, Ale, mas isso é garantido que esse cliente eu vou vender mais fácil? Não, não tem garantia. O mundo dos negócios tem riscos. Mas, quando a gente vai acumulando, analisando métricas, informações, e muito simples, tá, gente? Isso não precisa ser complexo. A gente começa a dar passos mais inteligentes. Eu deixo de tentar vender para quem quer comprar e eu passo a ajudar quem quer comprar de mim a fechar negócio. Percebem a diferença? Quem quer comprar, quem percebeu o valor no que você vende, não vai pedir desconto, não vai reclamar de pagar, não vai demorar para decidir. Às vezes isso é um inferno, depende da sua empresa. Você faz lá, para quem vende para empresas, isso é super comum. Eu, infelizmente, sou bem acostumado com essa realidade. Você está falando lá com um comprador, ou um gerente, ou alguém na empresa que vai comprar de você, e aí você manda o orçamento, fica lá semanas, às vezes meses, né? Com aquela expectativa, você, puta, essa comissão vai ser muito boa quando fechar, e não fecha, e demora. Será que você está falando com um cliente que tem o perfil ideal? Será que ele percebe o máximo valor na sua solução? Será que ele está procurando só comprar pelo preço porque para ele tanto faz, e aí não é alguém com quem você deva gastar tanta energia? Tá? Então,
recapitulando um pouco as 3 principais armadilhas quando a gente tenta ou inicia a implementação de um programa, uma estratégia de growth. Fazer esforços isolados, lembra a questão do estoque, vende, não tem ingrediente ou não tem o produto para entregar. Insistir no que não está funcionando, né? Seja investimento, seja equipe, seja colocar mais recursos no intuito de melhorar um resultado que por si só não está sendo positivo. Então, às vezes, vale mais algum ajuste, a gente chama de apertar parafuso, do que, ou antes, depois você pode até colocar recursos, porque aí eles voltam multiplicados, né? E, por fim, eu não consigo enfatizar o suficiente isso, tá? Todo esforço inteligente, consciente, que você fizer para entender quem é o seu cliente ideal, paga muitos dividendos. Juros compostos, vale muito a pena lá na frente, tá? E pode ser mais de um, tá, pessoal? Depende do seu negócio, do seu, o seu produto, os seus serviços que você vende, pode ser mais de um, tá? Você não precisa ter um único cliente ideal. Você pode ter 2, 3, 5 perfis diferentes ou mais, dependendo do seu modelo. Beleza? Então, vamos usar esses minutinhos finais que a gente ainda tem para falar um pouco de soluções, né? Como eu disse, é muito legal a gente falar aqui quais são as armadilhas, mas como eu resolvo esses pontos, né? Então, o primeiro... Ale, rapidinho. Oi? Tem Sim. um convidado que está com a mão levantada, Jô Coelho, se ele quer falar. Boa, vamos lá, por favor. Obrigado, Jô. Olá, Obrigado, boa Laine. noite. Olá, boa noite. Me ouve? Sim, perfeitamente. Então, obrigado por participar. imagina. Então, e quando você está num segmento, né, levando aí, considerando esse seu último comentário com relação a, eu achei fantástico isso, né, conhecer o perfil dos seus clientes, a gente busca muito fazer isso realmente. Uhum. Mas assim, quando você está num segmento, que é o meu caso, o meu segmento é assim, é um segmento onde existe uma briga muito grande por preço. Sim. O cliente ele não consegue muitas vezes enxergar o valor. Na nossa empresa a gente busca vender valor, né? Usar tudo isso que você fala de mostrar a questão do valor e não do preço, mas o meu segmento é um segmento onde o preço é muito importante e existe uma briga acirrada no mercado. Então, como é que você foge disso, né? Como é que sai disso? Você pode falar para a gente qual que é o seu segmento? Senão você dificulta muito a minha vida Sim, aqui. é claro. Eu tenho uma loja de material elétrico e iluminação. Tá bom. É uma loja de alto atendimento, né, no estilo home center. Legal. É uma loja aberta ao público e tal. Então, esse já é um diferencial da minha loja, porque a maioria das lojas no segmento de elétrica, por exemplo, são lojas assim fechadas, balcões, onde o cliente chega, fica aguardando, orçamento, não sei o quê. Não, a minha loja é uma loja aberta, onde o cliente desfila pela loja, conhece o produto, enfim, e é atendido com agilidade, com rapidez. Se ele não quiser uma consultoria, se ele não quiser ser atendido por um vendedor, ele pega o produto dele, se dirige ao caixa e vai embora. Então, são diferenciais que eu tenho na minha empresa, que eu fiquei pesquisando o mercado e vi que isso era uma coisa que eu gostaria e levei para a minha empresa. Mas, mesmo assim, ainda existem, por exemplo, naqueles grandes orçamentos, a briga por preço, né? Mesmo com todos os valores e diferenciais que existem na minha empresa, ainda existe muito essa briga por preço. E aí? Tá. Primeiro, super legal, me parece bem inteligente assim, o que você fez. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma armadilha, né? Você falou assim, eu procurei fazer como eu gostaria de ser atendida, né? Por conhecer o mercado e tal. É o caso, Jô, de você fazer um relacionamento mais próximo com o seu cliente, no sentido de entender, talvez você já tenha até essa resposta, tá? Me desculpa, é um segmento que eu não conheço nada. Mas, assim, você tentar entender com ele o que de fato é um ponto de dor, né? Parece fazer bastante sentido o que você falou de, putz, ele pode, se ele não quiser ser atendido, ele entra, resolve. Então, você dedicar um tempo para entender essas personas, a gente chama, né?
quem seriam os três principais perfis de cliente para você? Você vende para quem? Para construtora, para empreiteiro, para aquele profissional liberal, autônomo, que está fazendo uma obra, ou para o cliente final, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu vou lá e compro? Isso. Entre 80, eu diria que hoje 85% do meu cliente é o consumidor final. Eu estou no meio. Olha só, entendi. É o consumidor final. Eu estou no meio de dois atacadistas, né? Assim, eu trabalho com varejo, eu não sou atacado. Claro. Então, tem esse problema, né? Mas o meu cliente é o consumidor final. Eu vou te fazer uma sugestão, tá, Jô? Uma sugestão e, ao mesmo tempo, um convite de você se inscrever para a mentoria, para a gente poder ir mais fundo aí nesse teu... Eu tenho algumas possibilidades que, em poucos minutos aqui, eu acho que não vai dar para a gente explorar com clareza, mas passa por alguns componentes tipo educação, relacionamento, né? Você deve lembrar, alguns anos atrás, tinha aquela campanha da Tubos e Conexões Tigre, que eles falavam, tubos e conexões representam no máximo 3% da sua obra. Você vai querer economizar nisso? Então, tem alguns argumentos, por exemplo, quando você me fala, 80% eu falo com o cliente final tende, diferente do público, né, de um prestador de serviço, de um empreiteiro, de um eletricista, ele tende a ter muito mais insegurança, né, para escolher. Eu já fiz reforma na minha casa e eu falava, o que eu faço aqui? Estou perdido, eu não sei o que fazer. Não sei o que é melhor. E aí, o que acontece nessa insegurança? Insegurança está associada a risco. Já que eu estou assumindo um risco, eu vou assumir o menor risco, que é comprar o mais barato. Se der errado, eu perdi pouco, sabe? Estou entendendo. Então, tem um componente de você trabalhar esse seu cliente, os canais de aquisição, por exemplo, você começar a conversar com o cliente, é possível a gente fazer isso com segmentação antes de ser o momento da compra. Porque aí você criou uma relação de confiança e aí ele fica menos sensível a preço. Sabe? Possibilidades. Eu realmente vou te pedir, acho que a gente consegue te ajudar bastante você nesse momento mais individual na mentoria. Tal. A gente pode ter mais tempo para propor uma solução que você consiga ser eficaz mesmo, pôr em prática. Maravilha, maravilha. Já vou me inscrever aqui e no próximo, com certeza, eu vou estar lá. Eu acho que se eu não me engano, já é essa quarta de manhã. Isso, já vou estar lá com certeza. Muito Legal. Obrigada. Imagina, obrigado você. Eu vou estudar melhor até para o dia, para poder te ajudar mais. Que ótimo, obrigada. Valeu. Onde eu estava? Aqui, isso. Exato, Antônio, é isso aí, né? A gente consegue... E essa é a nossa intenção, tá, pessoal? Foi muito bom a Jô ter feito essa participação especial aí na nossa dinâmica, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer levar para o mundo real, a gente não quer que esse conhecimento, isso aqui que eu estou trazendo para vocês, eu e o Cláudio, a gente preparou isso do campo de batalha, sabe? Das trincheiras do nosso dia a dia usando. Então, é o que a gente espera, que vai produzir resultados quando vocês colocarem isso em prática nos negócios de vocês, né? Então, quando cada um... Tenho certeza que a Jô falando aqui, algumas pessoas já pensaram, então no meu negócio pode ser assim e tal. Então, bacana, vamos em frente. Gente, falando das soluções, a gente ainda tem uns minutinhos aqui. Como eu resolvo o primeiro problema? Né, de não ter integração entre áreas, equipes, né? Como é que eu consigo vou voltar aqui na tela, resolver esse desafio? Primeiro, parece óbvio, né? Vamos montar um plano, desenhar um plano que integre as diferentes áreas, os diferentes equipes. Como que eu consigo fazer isso? Primeiro passo, o objetivo. Para todo mundo olhar para o mesmo lugar. E o objetivo, aí tem algumas técnicas, né? Design Thinking, MVP, testes, mas basicamente assim, vamos criar um objetivo? Gente, vamos colocar a meta de, nesse trimestre, daqui até a Black Friday,
a gente vender 50% a mais dessa camisa aqui, ou dessa garrafinha esportiva? Ah, legal, vamos. Então, pessoal de produção precisa fazer o quê? Pessoal de vendas precisa fazer o quê? Agência lá da internet precisa fazer o quê? O pessoal de preço, a entrega, como que vai fazer? Aí vocês conseguem essa coerência, essa convergência das equipes, porque está todo mundo olhando para o mesmo lado, tá? E daí deixa claro, né? Assim, o que vai acontecer depois. Olha, se a gente acontecer, aí dá para trabalhar com incentivos, premiações, promoções, enfim, possibilidades são infinitas. Segundo problema, né? Ou melhor, a segunda armadilha, insistir no que não está funcionando. Como que a gente resolve isso? Cultura de dados, cultura de métricas, né? Eu só vou saber se algo está funcionando ou não se eu olhar, se eu analisar, né? Até talvez alguns de vocês tenham feito parte disso, mas alguns anos atrás, eu quando era criança, você via nos filmes, as pessoas fumavam dentro do avião, fumavam em casa, fumavam nos restaurantes, era a coisa mais normal, era status, né? Era chique, era bacana fumar nos lugares. Até que começou a ficar mais disseminada a informação de que fumar faz mal. Quando eu sei que fumar faz mal e eu fumo, eu tenho a opção de parar de fumar. Pode ser que eu não consiga, pode ser que eu não queira, mas eu passo a ter a opção. Se eu nem sei que fumar faz mal, eu vou me matar fumando até, né? É a mesma coisa com quando uma empresa está insistindo no que não está funcionando. Por que ela insiste no que não está funcionando? Porque ela quer falir? Porque o dono quer quebrar? Não. Porque ele não sabe que está funcionando. Ele não faz ideia do quanto ele está desperdiçando. E como ele pode passar a fazer ideia? Adotando a cultura de métricas, de dados. A gente vai falar disso numa próxima dinâmica e é super simples. Não precisa de tecnologias complexas. Tem algumas que são super simples, gratuitas, que ajudam muito. Mas você pode usar uma simples planilha. Você pode usar um controle numa folha, num documento Word. Você pode usar um caderninho se você quiser. Mas você vai começar a perceber, a maioria dos empresários até sabe, né? Então é ali que está esse vazamento do meu negócio. É ali que não está funcionando. Né? E por último, falar com o cliente errado. Essa eu dei a dica agora há pouco, né? Procure entender quem são os seus clientes que dão menos trabalho para fechar negócio, os que menos reclamam de preço. Isso talvez sirva para você, tá, Jô? Tipo, procurar nesse universo aí de onde todo mundo está decidindo pelo preço, o que tem em comum? Busque identificar um padrão entre alguns, mesmo que seja uma parcela pequena, que estão fora desse padrão aí de só querer preço, né? Então, antes de eu fazer alguma iniciativa, alguma ação, entender o meu cliente e, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu entender quem é o meu pior público. Quem é o cara que me dá mais trabalho para vender, para decidir que vai comprar, ocupa tempo da minha equipe ou na minha loja e não compra, demora para pagar, pede desconto, pede condição de pagamento inaceitável. E aí o que a gente vai fazer? Quando você cria esse padrão, você identifica esse padrão, o que a gente faz? A gente faz testes. Por exemplo, joga uma promoção só para esse público chato. O seu pior público mesmo, joga uma promoção. Aí o que você vai ver? O quanto ele é chato. O quanto não vale a pena você investir. Talvez você vai vender alguma coisa para eles, mas aí você vai falar o quê? Eu vou parar de falar com esse cara. Quando ele me pedir alguma coisa, eu vou dar um preço caro. Eu não quero vender para ele, porque custa mais caro o tempo que eu gasto tentando vender e não vendo, e o quanto ele pesquisa aqui e compra em outro, do que eu, de fato, fazer negócio com esse público. Parece besteira, tá, gente? Mas funciona. Eu tenho um caso de um cliente que ele demitiu, sob orientação nossa na consultoria, 30% dos clientes dele. Ele demitiu. Ele avisou, olha, a gente fez uma reformulação nas nossas políticas comerciais e o nosso relacionamento não se enquadra mais.
as políticas estão à disposição para continuar te atendendo nesse formato. 30% dos clientes, sabe quanto caiu o faturamento dele? 8%. Então, ele se livrou de 30% de um monte de custo, de desgaste, de a equipe dele ficar, sabe, cansada, e perdeu simplesmente 8% do faturamento. Como ele fez isso? Métricas, precisa olhar, precisa, né, mexer ali, cavucar, que sempre tem uma saída inteligente. Tá bom, pessoal? Assim, encerramos a nossa dinâmica de hoje. Eu queria pedir para a gente começar, né, evoluir nessa nossa esse relacionamento, a gente começar a se conhecer mesmo. Queria pedir para quem puder, quem quiser, claro, deixar ali no chat uma palavrinha. O que ficou para você? Qual foi o seu insight de hoje? Qual foi a sacada de hoje? Falou, putz, isso achei legal. Ale, aquela parte foi boa. Sabe? Putz, isso aqui, fiquei com tal dúvida. Porque a gente vai ler tudo, tá, pessoal? A gente vai usar isso tudo para ir melhorando conforme a gente evolui aqui com a nossa dinâmica, tá bom? Então, eu agradeço bastante quem puder e quiser, claro, colocar esse comentáriozinho aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito bom, Ale. Com certeza iremos colocar. Eu só quero reforçar o nosso plantão, nossa mentoria quarta-feira. Quem ainda não se inscreveu, corre, que tem uns vaga, tá bom? Qualquer dúvida é só voltar, a nossa palestra fica gravada. Então, é verdade, bem lembrado. Aí eu estou vendo que algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo acessar o link, né, no material. Fala comigo, tá bom? Para a gente estar vendo aí o que está acontecendo. Mas muito obrigada mais uma vez, Ale. Imagina, eu que agradeço. Começar a semana assim, que maravilha, não é? Plena segunda-feira. Uma sugestão que pode ser boa, pessoal, é assim, quem quiser, como a Rogelane falou, assiste a aula gravada para você gerar insights para você vir na mentoria. Assiste depois com calma, sabe? Fala, ele tá. E aí você vem super preparada para a mentoria. Isso mesmo. Vamos gerar valor para todo mundo aqui. Tudo bem, Ale. Obrigada, gente. Boa noite. Até quarta-feira. Valeu, pessoal. A gente se encontra quarta-feira no grupão e quarta-feira à noite. Quarta-feira pela manhã é a nossa mentoria, 8 horas. Certo? Um grande abraço a todos. Boa semana, pessoal. Tchau. Ótima semana. Tchau.